Irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu fico maravilhado quando eu vejo os irmãos reunidos na célula, né? E eu vejo a vida de Deus quando os irmãos estão reunidos nas casas. Também podemos ver a vida de Deus aqui no nosso meio, quando a grande família se reúne, não é? E todos nós podemos louvar a Deus juntos e nós precisamos de viver, né? Vai traduzir atrás? Ah, tá, porque tem um punhado de cadeira aqui na frente vazia. Ah, tá, ok. Amém? E é uma alegria saber quando os irmãos vêm ao culto, né, aos domingos, a gente sabe que todos nós viemos aqui com o intuito mesmo de entregar o nosso coração para Deus, né? Momento de nós louvarmos ao Senhor, talvez, né, abençoar a vida do irmão que está do lado. E Deus colocou no meu coração uma palavra para ministrar a cada um de nós, né, para nós refletirmos o que é a igreja, qual que é a vida da igreja, né? E a gente sabe que a igreja primitiva, ela foi tremendamente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que os irmãos cessassem de entrar e sair, porque me atrapalha aqui, amém? Tome o assento, fica quietinho aí, porque senão não vai sair aqui, amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então, é importante nós voltarmos para a Bíblia e perceber o mover de Deus, né, no início da igreja, né? Quando nós dizemos igreja, nós sabemos que a igreja ela é edificada, né, através do corpo de Cristo. Amém? Amém? É justamente o que eu quero falar hoje, para que nós possamos entender o que é a igreja, o que é a vida da igreja, não é? Há uma grande diferença de vir à igreja, ou seja, ao prédio onde a igreja se reúne, do que é viver a vida da igreja, não é? Eu sei que no decorrer do tempo, não é? Vamos dizer assim, que depois ali do 2º século, a igreja ela foi dispersa e perdeu os princípios, né, fundamentais da fé cristã, porque quando nós falamos da vida da igreja, nós estamos falando de relacionamentos. É impossível nós vivermos uma vida cristã sem estarmos em relacionamentos com o próximo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 até o fim do capítulo 2. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, diga amém, eu trouxe a minha Bíblia. Você que não trouxe, eu vou te ajudar hoje, dessa vez eu vou te ajudar. Se você tiver uma visão boa, você pode nos acompanhar através do monitor. Mas eu te encorajo a trazer a sua Bíblia. E, por acaso, se a gente não tiver o versículo, você vai ter aí. Amém, queridos? Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Então vamos fazer a leitura a partir do versículo 42. Amém? Não sei como... Alguém pode me dizer como está o tópico na sua Bíblia aí? Está falando aí em cima. O que está falando na sua Bíblia aí? A comunhão dos cristãos. E alguma outra Bíblia que tem um tópico diferente? Como viviam os convertidos. E o outro é? Que você falou antes, Isabela? A comunhão dos cristãos. Ok. Como? As primeiras conversões. Irmãos, isso é chave para nós hoje, como igreja. Amém? Vamos fazer a leitura? Os resultados do Pentecoste. A gente precisa de pegar tudo isso, colocar num liquidificador e bater. Vamos ver o que dá. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ver o que aconteceu. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diga para o seu irmão, e na comunhão. No partir do pão. Diga para o seu irmão, no partir do pão. E nas orações.
em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em... Então, na medida que eles se convertiam, eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, ou seja, tinha ajuda, tinha fraternidade, tinha comunhão, não é? Tinha amor. Versículo 46 diz: diariamente perseveravam parcialmente no templo. É assim que está na sua Bíblia? Unânimes. Então eles perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, isso traz alguma alusão na sua mente em relação à igreja hoje? Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Contando, aliás. Eu estou tão empolgado com o violão, já estou querendo cantar, irmãos. É porque está falando que louvando a Deus, o negócio é cantar agora. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo. Olha que alegria. Isso aqui é igreja, irmãos. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Vamos orar ao Pai. Pai, nós te louvamos. Nós agradecemos a Ti. Pai, nós cremos que nós somos a igreja. Pai, livra-nos, Pai, de todo pensamento egoísta. Livra-nos, ó Deus, ó Pai, de todo egocentrismo. Livra-nos, Senhor, Deus, ó Pai, de toda astúcia humana. Mas nos dê, ó Deus, espírito de humildade, de sabedoria. Ó Deus, ó Pai, de submissão ao Senhor. Pai, de submissão uns aos outros. Pai, para que possamos crescer como igreja. Pai, trabalha. Pai, toque em nosso coração nesse dia de hoje. E abra os nossos olhos para que possamos enxergar o que é a igreja, o que é a vida da igreja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu sei que nós temos até uma matéria no curso de maturidade no Espírito. Acho que nem todas as pessoas às vezes começaram um pouco mais tarde e talvez nem pegou essa matéria que fala comunhão com Deus residente. Isso é crucial, fundamental, nós entendermos o que é igreja. Amém? Igreja, nós sabemos que nós somos individualmente, também somos corporativamente. Não é? Igreja é o corpo espiritual de Cristo Jesus, onde cada um de nós fazemos parte, estamos inseridos nele, fazemos parte dele, e nós estamos nele, nós não podemos jamais deixar de estar unidos espiritualmente com Cristo Jesus. Amém? Então o desejo de Deus era que ele viesse a viver com o homem e viver a eternidade afora. Amém, irmãos? Então esse foi o desejo do coração de Deus. Essa questão simplesmente de salvar o homem do inferno, isso aí não foi o propósito, porque Deus não planejou o homem para pecar contra ele e se rebelar contra ele. O propósito de Deus foi criar para que o homem vivesse em harmonia com Deus. Então, Jesus ele veio simplesmente para corrigir, né, algo que o homem tinha feito, né, de errado, e ele veio colocar o homem de volta ao curso normal do propósito, não é? Que é viver uma vida de comunhão. Diga para o seu irmão, comunhão. Deus te criou para viver uma vida em comunhão com Deus, com as pessoas. Amém?
se nós dissermos que nós somos igreja e nós não queremos ter comunhão uns com os outros, nós podemos correr o risco de não ser igreja. Você percebe que no texto que nós lemos, eles tinham algo em comum. E aqui fala muito de pão. Por isso que eu gosto de comer, irmãos. Oh, é uma bênção. Olha, eu vou te falar a verdade. Os irmãos, antes da célula, eles começam a tirar foto e colocar a comida que vai ter na célula. E eu sou o pastor, eu tenho de visitar a célula, não sei qual que eu vou. É feijoada, é pudim, é não sei. Irmãos, é tão gostoso que a gente tem que tomar cuidado, porque a balança vai detectar algo errado depois. Mas isso é algo que estava na igreja, no coração da igreja primitiva. Sabe, essa alegria, chegar na casa do irmão, o irmão abrir os braços e falar: oh, rapaz, seja muito bem-vindo, aqui é a minha casa, mas também a sua casa. Irmãos, isso é a glória. É isso que está no coração de Deus. Agora, como que nós podemos... Parece que desligou o ar-condicionado, o aquecedor aqui, não é? Mas, presta bem atenção. Como que nós podemos ser igreja se nós não tivermos o nosso coração calentados para ter comunhão com o próximo? Não tem como. Jesus, ele ensinou esse princípio. Jesus, ele chegava, ele tinha a reunião discipular dele ali, né? E ele sempre repartia o pão, ensinava os discípulos. A última ceia, irmãos, foi uma célula com os discípulos. E ele ensinou o princípio, que era estar em comunhão uns com os outros, comendo, partindo o pão. E acima de tudo, o mestre maior, além de ter servido a ceia, ele lavou os pés dos discípulos. Significa o quê? Você que é líder de célula, você que Deus tem colocado você numa posição de líder, você tem que espelhar a sua vida em Jesus. Nós somos chamados, Rogério, para servir e não ser servido. Na medida que você vai crescendo em Deus, seu nível de servo tem que aumentar cada dia mais. Esse é o princípio cristão. Mas às vezes a gente vê o contrário. Parece que quanto mais a pessoa cresce, ele que quer ser servido, não quer servir a ninguém. E não é bíblico isso, queridos. Nós precisamos de entender, na medida que você vai recebendo mais luz de Deus, Deus ele vai te levantando. Mas você precisa de entender que Deus te criou, né, com o propósito também de servi-lo, né, e servir o próximo também. Isso é muito importante, amém? Para o crescimento da vida da igreja. E a gente sabe que esse início da igreja, né, aqui, propriamente dito aqui em Pentecoste, como nós lemos anteriormente, a gente sabe que tudo que aconteceu ali não foi alguém que teve uma ideia. Oh, rapaz, eu tenho uma ideia, rapaz. Não foi. Mas foi o Espírito Santo de Deus que colocou o desejo no coração daqueles cristãos. Estavam ali. E também foi uma ordenança de Jesus. Jesus falou: olha, é o seguinte, vocês permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo, porque a obra que eu quero fazer não depende simplesmente da força e do conhecimento natural que vocês têm, mas vocês vão experimentar um revestimento de poder que não vem de vocês mesmos, mas que vem do Pai. Sabe, irmãos, a força da igreja é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito de Deus em nós, fluindo, isso não é igreja. Sabe por quê? Porque nós podemos correr um sério risco de estar vivendo uma vida carnal. E a vida carnal, ela tem a tendência de ir contra, não é,
o Espírito. Porque a carne, ela sempre vai militar contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Paulo, ele fala isso para os Gálatas, não é? Ó Gálatas, insensatos, vocês começaram bem no Espírito, agora vocês querem terminar a obra na carne. E nós não podemos deixar, não é, que a nossa carne venha tomar frente, né, da obra de Deus. Por quê? Porque a carne, o próprio apóstolo Paulo diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, ele fala das obras da carne e fala do fruto do Espírito. A obra da carne, ela fala de facção, divisão, né? Tudo que é confusão, rebelião, isso aí é coisa da carne. Mas o que Deus quer é unidade, comunidade, é diferente, né? Deus, ele quer que nós estejamos juntos, vivendo a vida da igreja. Isso é importante, por quê? Porque Deus, ele morreu por vidas e não por coisas. Deus, ele morreu por vidas. E muitas vezes nós priorizamos mais coisas do que vidas. Às vezes você tem a tendência de querer fazer coisas e não querer investir em vidas. O que é mais importante, fazer ou investir em gente? É uma pergunta que eu faço para você. O que é prioridade? Você fazer coisas ou você investir em pessoas? Porque se você fazer coisas, as coisas vão ficar, a traça vai, né, tomar posse, a ferrugem vai corroer e vai acabar tudo. Um grande exemplo. Esses dias agora eu vi uma reportagem, para quem é do Brasil, já ouviu falar naquela dupla Milionário e José Rico, uma dupla sertaneja? Um deles ali, não sei se é o Zé Rico ou Milionário, ele tem um castelo, está construindo, mas já tem muitos anos que está construindo esse castelo e o homem já está ladeira abaixo. Tem mais de 100 quartos. Esse aí é discípulo, já sabe até o número exato, 120. Brincadeira, irmãos. Eu também sei. Mas veja bem, imagina todo o esforço, né, da sua atividade profissional, ele investiu em uma grande construção que certamente, talvez ele nem vai ver a conclusão dessa construção, Rogério. E isso aí um dia vai entrar em ruína, vai acabar, e ninguém vai lembrar mais disso, e acabou. Mas quando nós investimos em pessoas, irmãos, aí é diferente. Se você investe em uma criança, você está investindo em uma geração. Se você investir, né, em pessoas, você vai estar preservando a espécie, perpetuando a espécie segundo, né, a semente que foi semeada naquele coração. E Jesus, ele teve esse princípio de investimento, não é? Ele investiu, principalmente, né, praticamente em 12 pessoas. Não quer dizer que ele não investiu em outros, mas vividamente a gente percebe que ele se dedicou a maior parte do seu tempo na vida de 12 homens. 12 homens, se a gente for pegar pelo mais velho, segundo a tradição, Pedro, ele era o líder, o mais velho, né? Era uma pessoa que certamente ele já estava desistido da vida. Era aquela vidinha, né, de pescador que ia no mar, pescava, ganhava o seu sustento, e ele praticamente era uma pessoa não muito centrada na vida religiosa, vamos dizer assim. Ele não era um doutor, não era aquela pessoa de uma alta posição. Até o dia, né, que Jesus passou por onde ele costumamente trabalhava ali com o seu irmão e os demais discípulos, Jesus os chamou para investir na vida deles, e eles
aceitaram o desafio de caminhar com Jesus. E durante esta caminhada, Jesus, tudo aquilo que ele achou que era necessário, ele ensinou. Então, hoje nós fazemos discipulado, né? Essa questão de discipulado, normalmente a gente quer fazer um discipulado de uma forma voltada mais para o conceito grego. Fazer discipulado em sala de aula, coloca as cadeiras tudo, né, certinho, em fileira, coloca ali algo na frente, agora eu vou te ensinar como que deve fazer. Jesus, ele ensinou os seus discípulos na caminhada, não é? É aquele que sempre colocou as pessoas do seu lado e ensinou a fazer. É como o artesão ali na roda fazendo, né, os vasos ali, ele coloca a mão na massa e leva o seu discípulo a fazer o mesmo. Tem que colocar a mão na massa. É assim que funciona. E quando nós falamos de vida e de igreja, nós temos que falar de investimento, de investir em pessoas, né? Só para a gente concluir essa questão que eu falei aqui, desse cantor ter investido no prédio. Imagina você investir a maioria do seu tempo, a maior parte do seu tempo, em coisas. Chega um momento que, digamos que você conclua, mas você é uma pessoa que não tem relacionamento. Agora fala para mim, o que vai adiantar você ter 120 quartos, sendo que você não tem pessoa para dormir nesses quartos? O que adianta você ter 120 camas, mas não tem ninguém para que durma nessa cama? O que adianta você ter uma sala de jantar linda e bonita, sendo que você não tem amigo para sentar à mesa com você para se alegrar? Você está entendendo? É muito melhor você investir em gente. Você pode até sentar debaixo de uma árvore, comer pão junto e tocar violão, do que você ter uma sala linda de jantar e não ter ninguém para sentar e comer com você. Você está entendendo o que é importante na nossa vida, irmãos? São pessoas. Gente é importante para a gente. Não tenha medo, que gente morde a gente, mas nós somos vacinados. Somos vacinados com aquela vacina anti-raiva, né? Como que é? É isso aí mesmo. Agora, olha só, eu vou estabelecer 3 tópicos aqui para a gente avançar nessa palavra da vida da igreja. A vida cristã é para ser vivida em comunhão. Comunhão. E sem comunhão, nós não podemos crescer em Deus. Você sabia disso? Digamos que você estava em um navio, de repente o navio veio ao naufrágio e todos morreram, sobraram você, segurado lá num pedaço de madeira. De repente as correntes marítimas levou você para uma praia, lá para uma ilha, você ficou lá o resto da vida. Você acha bom isso aí? É aquele filme lá do carinha lá, o Castaway, né? Mas deixa eu te falar, ele tinha uma necessidade, né? O Tom Hanks, não era? O Wilson. A necessidade de nós relacionarmos com as pessoas faz a gente até conversar com a bola, irmãos. Você percebe que há um desejo profundo no nosso coração de nos relacionarmos uns com os outros? Mas eu quero dizer algo para você. Deus, ele colocou você no meio de uma comunidade para que você seja bênção na vida do próximo e o próximo seja um instrumento de bênção também na sua vida. Você tem que compreender isso. Porque a tendência é nós queremos, quando as pessoas se aproximam da gente, quando elas começam a nos incomodar, a gente querer cortar dos nossos relacionamentos. Aparentemente, parece que isso vai resolver algo dentro de nós, na nossa vida. Mas isso é um grande engano, não vai. Porque o que precisa de mudar não é a pessoa, é você. Eu que preciso de mudar, a ter um coração pronto para amar,
Sabe, para entender as debilidades e as falhas das pessoas, aprender a conviver com elas. Tem gente que fala, olha, eu não vou em igreja, em comunhão de igreja, sabe por quê? Ah, não, prefiro ficar sozinho, porque ela é cheia de gente hipócrita. Eu prefiro viver no meio de gente hipócrita que viver isolado, queridos. Pelo menos assim, uma hora a gente acerta. Quem sabe você não muda e eu também mudo. Você está entendendo? Então nós precisamos de entender que é crucial para o seu crescimento você viver onde há diferenças. No meio das diferenças há coisas boas, você pode ter certeza. Tendência que eu e você, nós gostamos de olhar mais para o defeito das pessoas do que para as qualidades. Você acha que as pessoas não têm qualidades, mas você, às vezes, persiste em olhar somente nas falhas. E as qualidades? Eu me recuso, sabe, a olhar para uma pessoa e ver só defeito nela, irmãos. Olha, Deus te fez tão perfeito, você tem muita qualidade. Negócio que pode gerar um desejo no nosso coração maligno, de implicância, de querer mesmo, sabe, você ver coisa que não existe. A verdade é essa. Mas você tem que olhar com seus olhos carnais ou com os olhos de Cristo? De Cristo, irmã. Você tem que olhar para o seu marido com seus olhos carnais ou com os olhos de Cristo? Aí fala mais alto agora, irmã. De Cristo. Amém. Você, marido, tem que olhar para a sua esposa com seus olhos carnais e com os olhos de Cristo. Amém. Aleluia. É isso aí. Agora você vai olhar para o seu irmão, o seu vizinho, a pessoa que acabou de chegar agora com os olhos carnais ou com os olhos de Cristo? De Cristo. De Cristo, irmãos. Você sabe por quê? Se você não olhar com os olhos de Cristo, você sabe o que você vai fazer com ela? Você vai pegar uma espada e vai arrancar ela da sua vida. Jesus fez isso? Não. Não fez. E não há crescimento sem pressão, você pode ter certeza. Não sei, alguma célula que, eu não me lembro, que eu vou em várias células, eu não me lembro, alguém falou algo a respeito disso. No meio da crise, no meio da dificuldade, eu tive um relacionamento mais profundo em Deus. É verdade. Sabe, irmãos, quando Deus coloca alguém na sua vida, você pode ter certeza que quando Deus coloca, né? Não quando o diabo, não estou falando Deus. É para o seu crescimento. É para o seu crescimento. Você tem que entender isso. E se você não quiser, Deus vai colocar uma outra pessoa pior ainda, para você cair a ficha. Porque o tempo de Deus não tem como queimar, pular cartilha. Você passar adiante sem fazer a prova, você tem que passar no teste. Amém? E o apóstolo Pedro, ele fala algo muito interessante, que nós como igreja, nós somos edificados como pedras vivas. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe? Então, diante dessa palavra, nós estamos sendo edificados como igreja, como pedras vivas. Agora deixa eu te falar, você acha que qualquer pedra que você vai lá no meio lá do rio, lá você pega, você já pode chegar e colocar na construção? Não, não funciona assim. Às vezes, tem que pegar um martelo que chama picola, se eu não me engano,
que tem uma pontinha achatada para tirar os excessos, para encaixar no devido lugar. E às vezes não é necessário somente a picola, tem que chegar também uma lixa. E você sabe que esse contato nosso com as pessoas fazem com que nós somos trabalhados. Por quê? Eu e você somos pedras vivas. E Deus, Ele quer trabalhar na minha vida e na sua. E como que você acha que vai funcionar para nós encaixarmos, para nós edificarmos a casa de Deus? Irmãos, é ferro afiando ferro, você pode ter certeza. Tem alguém aqui casado menos de 5 anos? Aqui, levanta a mão. Menos de 5 anos. Quem está no primeiro ano? Aí, ó, não, tem 2, é o Tiago mais a Camila. É diferente depois que vocês mudaram, Camila e Marcos. Vocês entram ali, mudou alguma coisa? Muita coisa, né? Não precisa de falar, não. Aí é onde há os conflitos, as divergências. Isso gera dor, né? A lágrima, choro, cruz. Mas tudo isso é necessário, irmãos. Tudo isso é necessário, sabe por quê? Porque vai chegar uma hora, no momento em que as pessoas entendem que elas têm de abrir mão, né? Mesmo que elas sejam, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, no meio, entre duas pessoas, alguém tem um ego maior que o outro. Não é aquele que não gosta de ceder, que vai dar opinião, tem que prevalecer a opinião dela, é ou não é? Não funciona assim? Não, gente, da pessoa, irmãos, uau, acho que eu vou ter que falar mais dela, né? Porque acho que o ego está muito grande ainda, porque quando falo ego, já está parecendo um alvoroço de abelha aqui, não sei porquê, mas normalmente os homens são mais cordeirinhos mesmo, são mais mansos, não é? Com os olhos de Cristo, irmãs. Irmãos, está vendo tanto que é importante nós falarmos de igreja quando nós falamos de família, irmãos? É da mesma forma. No meio de uma célula há essas diferenças que nós precisamos aprender a conviver com elas. Eu não posso simplesmente arrancar um membro do corpo de Cristo e achar que vai ficar bem. Já pensou? Falar, essas mãos estão muito chatas, eu vou arrancar elas fora agora. E aí? Aí não funciona. Quem que vai tocar violão? Ficar só um toquinho lá, não é? Irmãos, é necessário a mão, o antebraço, o ombro, tudo. Mas nós precisamos de entender algo. Todos nós estamos ligados na cabeça. Da mesma forma, já que vocês querem ouvir a respeito disso, dentro da casa tem que ter o cabeça, irmãos. E tem que ouvir e ficar ainda caladinha. Porque é a Bíblia, é Jesus que está falando. Porque uma casa que tem 2 cabeças é monstro. Tem que ter uma cabeça. Ou seja, essa expressão de líder, alguém tem que liderar em uma casa. O problema é quando o homem não lidera a mulher, infelizmente ela tem que liderar no lugar do homem. A grande realidade é essa. Mas Deus não fez desta maneira. Mulheres, eu estou querendo te salvar de muitas coisas. Porque no decorrer da vida você vai ver. Se você for querer pegar as coisas que não é para você, você vai ter tremedeira, palpitação, vai ter que tomar antidepressivo. Mas por quê? Porque você tem que aprender a confiar em Deus e confiar a pessoa que Deus colocou na sua vida. Amém? Amém. Descansa. Sabe? Ore pelo seu marido. Ore pela sua esposa.
Dependa de Deus. Por quê? Porque assim como nós estamos ligados em Cristo Jesus, nós fazemos parte do corpo, mas Ele é o cabeça. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos de depender não somente de Deus, mas um dos outros. Né? A gente precisa depender do irmão. E não, você sabe que no corpo de Cristo, irmãos, não há nada insignificante. Tudo tem importância, você pode ter certeza. Um simples pelo que você remove do seu corpo, você pode ter certeza que Deus, Ele não falhou em colocar o pelo no seu corpo. Né? Eu sei que as mulheres gostam de ficar lindas e maravilhosas, de tirar o excesso ali, tudo bem. Mas isso aí você pode ter certeza que tem uma serventia. Senão Deus não tinha colocado isso aí. Né? A barba, você pensa que a barba, nesse negócio de barba, vou fazer logo algo a leis aqui para não ter que fazer a barba. Graças a Deus que eu não preciso fazer isso, né? Mas você já caminhou no deserto, uma alta temperatura, com o rosto descoberto? O pelo ali vai proteger o seu rosto, você pode ter certeza. Eu já raspei a minha cabeça no sol e o negócio pega fogo depois. Mas se você tiver com um pelo, né, cobrindo ali, vai te economizar uma dor de cabeça, uma insolação. Mas tudo é importante para Deus, queridos. O membro menor do corpo, que é menos expressivo, ele tem importância. Por isso que nós precisamos de aprender que todos nós somos importantes na igreja. Todos nós somos importantes. Amém? E um princípio que nós lemos em Atos é que eles viviam, né, diariamente, no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a gente vê que o cristianismo ele também deve ser vivido em unidade. Unidade. Jesus, ele orou ao Pai e ele também deixou uma ordenança para nós como igreja. O desejo de Jesus, abra sua Bíblia, João capítulo 17, versículo 20 ao 23. Diz assim: minha oração não é apenas por eles. João 17, do 20 ao 23. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam o quê? Um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Percebe que Jesus ele é um com o Pai, e o desejo dele é que todos nós sejamos um. Isso fala de unidade. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste, como igualmente me amou, né? Me amaste. Amém, queridos? Então, essa é a oração de Jesus. É que todos nós sejamos um. Amém? Porque se nós temos um mesmo Espírito, nós precisamos de viver essa vida, né, de comunidade, de unidade. Amém? Então, quando nós dizemos, né, unidade da igreja, nós podemos dizer que a unidade da igreja é a expressão de Deus aqui na terra, sabia? Quando nós estamos vivendo em unidade, você pode ter certeza que o derramar de Deus, ele é tão forte que quebra as indiferenças entre as pessoas. Ao ponto, irmãos, eu sei que nós não estamos nesse nível. Por favor, não estou pedindo para você vender suas coisas e a gente fazer aqui vamos dizer, uma comunidade santa. Mas foi o que aconteceu. Porque o egoísmo, ou seja, o egocentrismo tinha saído, né, do centro e Cristo passou a ser o centro da vida da igreja ali na igreja primitiva.
A Bíblia diz que eles vendiam as propriedades, lançavam ali nos pés dos apóstolos, eles tinham tudo em comum. Conforme a necessidade que eles tinham, eles iam repartindo ali. Irmãos, isso a gente falar no século XXI, a maneira de capitalismo que nós vivemos hoje, é falar, isso é uma seita. É ou não é? É seita. Mas a gente vê que isso é Bíblia. Mas por quê? Porque, às vezes, dentro da nossa própria casa, não vou longe, não. Pessoas que são casadas, miseriqueima. Tem conta separada e fala que aqui é o meu dinheiro e aí é o seu dinheiro. Ai, depois a minha pedra é já lá fora. Mas por que, irmãos? Agora que chegou aqui o negócio, hein? Mas você sabe por quê? É porque nós temos esse conceito mesmo de querer, tudo é meu. Mas nós precisamos de compartilhar, como que faz? Se lá em Gênesis, bem no princípio da criação, Deus ele estabeleceu um princípio de o homem e a mulher ser um. Por isso que existe conta conjunto. Não é? Conta conjunto, tem que ter. Porque a sua esposa precisa saber onde você está gastando, onde está colocando seu dinheiro. Você, marido, precisa saber o que sua esposa está gastando também. Primeiro, eu te aconselho você ir no cardiologista, fazer uns exames primeiro, para depois você checar a conta. Para evitar qualquer problema. Mas vai colocar a casa em ordem, você pode ter certeza. E é isso, irmãos. Nós precisamos de aprender a viver essa vida, não é? Essa vida de unidade, não é? Essa vida de comunhão, não é? Então, esse mesmo sentimento de unidade, né, que nós temos em família é o mesmo que nós devemos ter como igreja. Amém, igreja? Eu sei que isso muitas vezes pode nos confrontar, mas é o que precisa ser ensinado e vivido. Amém? E o que me alegra, você sabe o que é? Que aqui diz que eles perseveravam unânimes no templo, diariamente, e também nas casas. Oh, irmãos, essa visão de nós termos culto nas casas é de Deus. Quando eu chego lá na casa do Luciano, ele já abre o sorriso. Oh, pastor! Que bendizione, tu veniste hoje em minha célula. Irmãos, alegria de nós estarmos em unidade e comunhão, isso é bênção demais. E as pessoas vivem isoladas lá fora, não sabem o que é igreja. Igreja é isso. Igreja é o lugar onde você chega, você está triste, as pessoas vão chorar com você. Mas se você chega contra uma bênção, as pessoas vão se alegrar com você também. Isso é igreja. É tão bom, irmãos. Um irmão vai e compra uma casa. Oh, pastor, Deus abençoe, comprei uma casa. Pastor, carro novo. Amém. Nossa, olha, eu estou sofrendo tanto com o carro. Está vazando óleo para todo lado, cuspindo óleo para todo lado. Meu marido disse que vai me dar um carro novo. Aleluia, Rogério. Oh, aliás. Oh, meu Deus, escapuliu, sorry. Agora, como nós podemos definir unidade? Porque nós estamos aqui em um grupo de pessoas, nós podemos dizer que nós estamos unidos, sim ou não? Mas unidade é muito mais do que isso, irmãos. Digamos que nós somos batatas, cada um de nós aqui, nós somos uma batata dentro de um saco. Nós estamos unidos?
Nós estamos em união. Estamos juntos. Mas nós somos unidade? Nós vamos ser unidade no momento que a gente pega todas essas batatas e coloca na panela de pressão e põe fogo embaixo de água e o trem começa a supitar. E aí começa a desfazer aquela casca. E aquele caldo começa a mesclar um no outro e de repente vai virando aquele purezão. Diga para o seu irmão, nós devemos ser crente purê. Porque aí acabou, irmãos, porque aí no momento que mistura um no outro, você não sabe quem é mais quem, porque nós estamos juntos, unidos de tal maneira, que agora nós somos um. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, 17. Eu creio que essa questão de unidade, queridos, não é o meu desejo como pastor, que a igreja esteja em unidade, mas é o desejo de Deus. Olha só o que aqui o Espírito disse, o próprio Deus. Mas aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Isso está falando de unidade. Está falando de amalgamar, de nós estarmos unidos de tal maneira que nós não podemos mais separar um do outro. É como que nós se fizéssemos aí um bolo. Você pega a farinha de trigo, as mulheres me ajudam aí. Porque na verdade os homens também sabem fazer. Ovo, farinha de trigo, fermento, leite, açúcar, pouquinho de sal, manteiga. Aí você pega, coloca tudo ali e bate. Você pega e coloca no forno, tem que chegar o fogo novamente. Aí o negócio cresce. Como diz o goiano, aí o trem cresce. Aí depois que sai aquele bolo gostoso, né? Aí você fala assim, eu quero agora meu ovo de volta. Tem como tirar? Não. Esse é o princípio. Quando Deus ele uniu conosco, Ele quer estar conosco mesmo. Isso é um fato, irmãos. E nós precisamos de ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Porque Ele orou para que nós fôssemos um. Amém? E essa unidade, ela faz com que nós possamos nos tornar mais consistentes, mais firmes diante das circunstâncias. Porque quando não há essa unidade, qualquer perseguição espalha. Né? Mas nós precisamos de estar unidos, porque quanto mais perseguidos nós somos, mais nós cresceremos. Amém? Aleluia? E, por último, a igreja é lugar de inclusão. Porque se nós vivemos a vida da igreja e nós fechamos o grupo da igreja, não é igreja. Porque aqui, no versículo que nós lemos anteriormente, lá em Atos capítulo 2, do 42 em diante, deixa eu voltar aqui. Que no último versículo diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero que você saiba que a sua célula e a nossa igreja é um lugar que a porta precisa de estar aberta para entrar novas pessoas. Eu sei que o nosso grupo, né, vamos dizer assim, a nossa família de igreja, ela é tão gostosa, tão boa, que chega um momento que a família começa a crescer e a casa não começa a suportar o número de pessoas. Sabe que algumas pessoas não entendem que o reino de Deus precisa crescer, e quando fala de multiplicação, às vezes as próprias pessoas ou os líderes já ficam
com sentimento de perda. Eu vou ficar com você. Eu não vou, não. Tudo bem, nós temos afinidade, isso é importante. Mas eu quero dizer para você que você que é líder, estou falando para você que é líder, você não é dono de ninguém. Você tem que pegar o Moisés e colocar na água, filho. Coloca no cestinho e deixa o barco tocar. Tem que ser por fé. Você tem que entregar Samuel. Porque aquela mulher que tinha o desejo de gerar Samuel, ela teve aquilo que ela tanto queria, mas Deus, colocou algo no coração dela, ela teve coragem de entregar Samuel. Porque através de Samuel, Deus levantou um rei segundo o seu coração. E Deus quer levantar homens e mulheres que têm um coração dele. Geração de Samuel. Sabe? Nós precisamos de entregar aquilo que nós temos. Nós precisamos de semear o melhor que nós temos. Sabe? É aquela coisa, não é você que é pai, que é mãe, seu filho está crescendo, chega um momento que você tem que deixar ele dirigir o carro. E aí? Não é fácil você ficar lá, eu ainda não cheguei, mas estou perto, irmãos, daqui mais ou menos um ano. Mas eu sei que não é fácil você ficar lá de passageiro e colocar o seu filho para dirigir. Mas chega um momento que você vai ter que permitir ele dirigir sozinho. Você tem que confiar. Você tem que entender que as pessoas crescem. Que as pessoas precisam de ter as suas experiências. Porque essa tentativa de você querer segurar as pessoas ao seu redor, você impede o crescimento delas. Você tem que confiar em Deus, porque um dia você teve as suas experiências. E eu, irmãos, eu fui bem diferente dos meus irmãos, mas muito diferente. Eu com apenas, por volta aí de 6, 7 anos de idade, quem dos filhos que tem 6, 7 anos aqui? Quem? O Isaac. Imagina o Isaac lá no centrão de Goiânia, andando sozinho, de ônibus, e lá tirando guia do NPS. Nossa. INPS. Não, lá para tirar guia para fazer uma consulta. Eu ficava lá na fila, chegava de madrugada para minha tia que estava doente. Meu pai e minha mãe eram doidos. Confiava. E com 11, 12 anos andava de ônibus interestadual tranquilo. Com 15 anos, amados, eu queria vir para a América sozinho, eu só não vim porque meu pai não deixou. Mas você sabe que muitas vezes as pessoas têm um desejo de maturidade. Eu era louquinho para ter carteira de motorista para dirigir. Quando eu tinha meus 15 anos, eu queria dirigir caminhão. E a minha carteira que eu tirei no Brasil foi para dirigir caminhão. Tirei no micro-ônibus. Mas, você sabe, acontece que muitas vezes, por exemplo, eu dando o meu exemplo, mas os meus irmãos, eles foram passar a andar sozinhos quando eles tinham 13, 14, 15 anos. E é necessário nós ensinarmos nossos filhos a terem responsabilidade, a ter responsabilidade, para que eles venham crescer. Se você quer fazer tudo por eles, eles jamais vão crescer. Então, aqui a gente vê que essas pessoas que reuniam diariamente, elas recebiam as pessoas. Por quê? Porque Deus ele quer levantar novos líderes, pessoas que têm um coração para alcançar outros. Porque dentro de uma igreja, dentro de uma célula, há uma necessidade de nós termos pessoas auxiliando o líder, os líderes. Amém? Porque o rebanho é grande, irmãos, não tem como você querer abraçar tudo sozinho.
Por isso que Deus tem nos levantado como igreja para amar uns aos outros, para viver a vida da igreja. Nós precisamos de ter esse amor, o amor de Cristo nos nossos corações. Amém? Então, a gente percebe o quê? Que esse estilo de igreja, como nós nos reunimos aqui aos domingos e nas casas, é basicamente aquilo que eles viviam na igreja primitiva, né? E nós não podemos simplesmente estar conformados simplesmente com o nosso convívio social, mas nós precisamos de ter também a vida que gera, essa vida que não é egoísta, que nós podemos abrir as portas para que outras pessoas venham fazer parte do nosso círculo de amizade, amém? Como cristão. Então, a comunhão sadia vai gerar o desejo de agregar novas almas, não é? E não podemos viver um grupo fechado, como eu falei antes, não é? Mas devemos viver, não é? Sempre com o coração aberto para que novas pessoas venham. Não sei se vocês já perceberam, nós temos um número maior de pessoas de outras nacionalidades no nosso meio. Por exemplo, na sexta-feira passada, lá na casa do Luciano mais da Adriana, tinha um casal novo, né, que eles tinham vindo no culto aqui uma vez, não foi isso? Qual que é o nome deles? O casal que foi lá? Não lembra, né? Mas, irmãos, a tendência é essa, né? Nós temos a Maria, o filho dela ali, né? Mas outros irmãos que já participam, né, conosco já há algum tempo, o Héctor, a Béria, o Arturo, mas é isso aí. Francisco, está aqui? O Francisco ali está, sim, né? Eles vieram na semana passada, né? Já está aqui no culto, irmãos. Isso é uma bênção. É uma alegria em receber esses irmãos, porque nós entendemos que nós não somos uma igreja brasileira. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos uma igreja de Cristo, onde não há diferença de nacionalidade, cor, nada. Porque todos nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. É isso que faz a diferença de nós amarmos uns aos outros. Tanto americano, né? Nós temos aqui o Chris, mas a Simone, né? Então o Chris é americano. Então nós nos alegramos saber que ele teve coração para me ouvir nessa manhã aqui, suportar, né, os brasileiros ao redor dele. Mas nós ficamos maravilhados, né, quando Deus traz essas pessoas para o nosso meio. Apesar de nós sermos uma igreja simples, nós não temos nada. O que nós temos de especial, igreja? A única coisa que nós temos é Jesus e nada mais. Aqui não tem um grande prédio, algo, né, que chama atenção. Não. Nós temos a vida de Deus a oferecer para as pessoas. Nós temos, né, coração receptivo para receber cada pessoa. Nós não podemos ser indiferentes, né, com ninguém. Nós precisamos de amar todos que Deus coloca no nosso caminho. Isso que é igreja, sabe? Isso que é igreja. Eu quero que nós, como igreja, entendamos que quando chega aqui, eu quero fazer um desafio para todos vocês hoje aqui. Se você que vem todos os domingos aqui ao culto, você vê alguém diferente aqui, logo após o culto, eu quero que você saia do seu lugar, antes de você cumprimentar aqueles irmãos que você já conhece já há muito tempo, vai até essa pessoa, eu estou colocando um encargo diante de Deus. Você vai cumprimentar essa pessoa, vai dizer para ela o quanto ela é importante para Deus, o quanto foi bom recebê-la aqui nessa manhã. Amém, igreja? Sabe por quê, irmãos? Se a gente é igreja e não sabemos receber as pessoas, como que você quer que elas vão ficar aqui no nosso meio? Elas precisam ser bem recebidas. Amém? E abrindo um parênteses, você que é líder de célula, ou você que faz parte de uma célula, não precisa de ser o líder. Ultimamente tem ido visitante na sua célula? Não? Então aproveite os que já estão aqui. Convide ela para ir para a sua célula.
Investe na vida dela. Investe na vida dele. Melhor do que cantar e pregar é você investir em gente. Você já pegou alguém assim e falou assim, ó, eu vou investir nessa pessoa. Eu quero ver Cristo ser formado nela até que ela chegue na estatura de varão perfeito. Esse que deve ser o nosso desejo. Amém, amados? Olha só. Eu faltam uns 5 minutinhos para me concluir. Lá em Atos 2, do 5 ao 11, diz assim: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então vê aí que lá em Jerusalém tinha vindo de todas as nações do mundo, pessoas de todo lugar. E naquele momento de Pentecoste, cada um deles entenderam na sua própria língua. E eles estavam atônitos e maravilhados e lhes perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Aqui está dizendo, né, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha só, o Espírito Santo de Deus fez com que esses homens ouvissem a pregação do Evangelho na sua própria língua. Isso que não foi uma invenção do homem, mas foi o Espírito Santo de Deus que fez aqueles homens falar uma língua que eles não sabiam, para que aquelas pessoas de outras nacionalidades tivessem ali e eles pudessem entender o que estava acontecendo. E esse desejo de inclusão, queridos, foi gerado no coração de Deus. Não somos uma comunidade fechada, e sim uma comunidade que quer fazer a vontade do Pai. Porque se foi o Espírito Santo que fez isso, é o mesmo Espírito que está aqui hoje para receber a cada pessoa aqui, de qualquer nacionalidade. Amém? Então, resumindo, para nós concluir agora, Deus nos chamou como igreja para ser o sal desta terra. O sal desta terra e a luz deste mundo. Nós, como igreja, devemos fazer diferença no meio onde estamos, influenciando pessoas para Cristo, com o fim de aperfeiçoamento dos santos. Amém? E o último versículo que nós vamos ler hoje é Efésios 4, 11 ao 13. E diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Atingindo a plenitude de Cristo. Você percebe que Deus quer investir na igreja, quer investir na sua vida? Cada um de vocês, cada um de nós aqui, você pode ter certeza que Deus quer te usar. Talvez você chegou aqui e falou: pastor, mas como que eu vou ser usado? Você tem que simplesmente ter algo no seu coração. Eu quero fazer a vontade do Pai. Senhor, coloque onde o Senhor quer que eu esteja, porque eu quero fazer aquilo que está no seu coração. Eu quero investir em vidas e eu também quero receber investimento na minha vida. Sabe, irmãos? Se coloque de pé nessa hora. O clamor no meu coração é: não vive isolado.
não tente viver a vida cristã de uma forma isolada. Por quê, pastor? Não sei se você é aquela pessoa que gosta de assistir aqueles documentários do National Geographic, do Discovery Channel. Por que nós devemos estar em unidade, juntos? Porque quando nós estamos juntos, nós temos mais força. Outro dia eu vi uns leões cercando vários búfalos. E chegou um momento que eles começaram a correr atrás do rebanho e um dos búfalos, ele se apartou do rebanho. E ali ele ficou sozinho. Ele ficou uma presa fácil para que o inimigo, ou seja, o leão viesse tomar aquela presa e devorar. Então, quando você tenta viver uma vida isolada, longe do convívio da igreja, você é uma presa fácil para o inimigo. Mas quando você está cercado de pessoas ao seu redor, isso traz uma certa proteção para você. E em outro vídeo eu vi que aquele que tinha dispersado o rebanho percebeu que ele estava sendo atacado e todo o rebanho veio, voltou. E se a gente for olhar pela lógica, um leão, ele tem mais agilidade, mas o búfalo tem mais força. Ele tem mais força, mas o leão tem agilidade para devorar a presa. Sabe que por que muitas vezes alguém doma um animal que tem grande força e poder? Porque ele não sabe a força que ele tem. E nós precisamos saber a força que nós temos. Quando nós temos a mente renovada em Cristo Jesus e nós caminhamos em unidade, não tem leão que venha nos vencer. E aquele rebanho conseguiu dispersar os leões e resgatar aquele animal que estava prestes a ser devorado. Sabe? Feche os seus olhos nessa hora. Quero orar com você. Pai, a minha oração é a tua oração. Nós oramos para que nós sejamos um, como o Senhor é um com o Pai. Pai, livra-nos, ó Deus, ó Pai, de sentimentos egocêntricos, mas que nós tenhamos, ó Pai, em um coração submisso uns aos outros, em amor. Sabemos que cada pessoa aqui é importante para Ti. Obrigado pelas vidas que o Senhor trouxe nesta manhã, as vidas que o Senhor tem trazido nas nossas células, os hispanos, americanos, todas as nacionalidades. Para que o Senhor esteja visitando a cada uma delas nesta hora, que elas se sintam bem-vindas aqui no nosso meio, que o Senhor esteja consolando os corações nesta manhã, sabendo que aqui nós somos uma só família em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, que esta manhã o Teu Espírito venha trazer certeza no nosso coração que nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós precisamos viver esta vida que está dentro de nós, amando uns aos outros, vivendo uma vida de unidade, no repartir do pão, na alegria, na tristeza, em todas as ocasiões. Nós te pedimos, fortalece a nossa aliança nesse dia. Em o nome de Jesus nós louvamos a Ti e agradecemos por cada vida. Você que entrou aqui nesta manhã, talvez você possa estar sentindo solitário, sozinho, mas tenha fé. Deus te trouxe aqui nesta manhã porque Ele quer fazer você viver em família. Você veio porque Deus te trouxe, não simplesmente porque você quis vir, mas é porque Deus tem um propósito na sua vida, na sua família, na sua casa. E a melhor maneira é quando você tem comunhão com a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.